Caros Olá, alunos, e alunas. Estamos então na primeira semana da nossa disciplina e para essa semana nós temos como tema o desafio da gestão pública em uma conjuntura de mudança na relação Estado-sociedade, a gestão do trabalho e da educação da saúde em pauta. O que nós teremos então nesta disciplina? Então, como primeiro tópico, eu escolhi para a gente abordar aqui, que ela pretende apresentar a gestão do trabalho e da educação na saúde nas diferentes nuances em que ela se expressa nos dias atuais no Brasil e também no resto do mundo. Revelando formas bastante peculiares com que os fenômenos complexos têm sido enfrentados pelo Sistema Único de Saúde, o nosso conhecido SUS. A multiplicidade de comissões, conferências, comitês gestores, mesas de negociação e outros colegiados tem sido capaz de produzir políticas que estão sendo implantadas ou debatidas em âmbito nacional. Esse processo também tem conferido nitidez ao campo e tem permeado os mecanismos de caráter executivo, com passos regulatórios decisivos considerados saudáveis na relação entre trabalhadores e governo, o que permite a problematização de pautas importantes em torno das relações de trabalho, favorecendo a melhoria do atendimento à saúde da população. Ou seja, nós escolhemos esse tema dentro dessa linha de formação específica, a gestão do trabalho e da educação na saúde, por considerar que dentro da gestão pública e dentro da gestão em saúde é algo de extrema importância, da gente estar pensando, repensando, entendendo quais são as políticas, quais são as diretrizes que estão sendo traçadas para essa área, para esse setor. Continuando então, nós temos aqui um cenário que durante um longo período que se iniciou nos anos 50 e se estendeu até meados dos anos 80, a preocupação dos gestores públicos na área da saúde voltava-se especificamente para o financiamento e organização da assistência à saúde. A questão da relação de trabalho ainda não era muito discutida, apesar, ainda que estivesse presente na retórica como fundamental, não se traduzia em foco de atenção, vinculado à organização da produção do próprio trabalho na sociedade. Ou seja, ainda que isso estivesse numa retórica, ele não era o foco de atenção. Então, a partir desse período, a partir desse momento, é que passou a fazer parte das discussões e passou a ter uma consideração maior por essa área e por esse bem tão valioso que é o elemento humano dentro das organizações, em especial falando hoje nas organizações então de saúde. A abordagem adotada pelo setor, ainda antes disso, incluía essa questão do recursos humanos, do trabalhador na saúde, mas como um insumo, ou seja, ao lado dos recursos materiais, financeiros, ainda que seguidas conferências nacionais de saúde, os intelectuais do setor e as conferências específicas de recursos humanos tenham destacado a sua importância e especificidades desde a década de 80. Então, há um longo tempo já vinha sendo destacado alguma importância, mas não se realizava nada muito concreto nessa área. Então, toda essa minha fala também vocês vão poder estar acompanhando pelos slides, para que a gente possa fixar isso, possa ter um entendimento então do porquê que a gente está trabalhando a gestão então das pessoas na saúde e também o processo da educação. Então, a discussão sobre um novo paradigma do trabalho nas sociedades pós-industriais, que se instala com mais nitidez nas décadas de 80 e 1990, a partir da reestruturação produtiva, o que acontece? Ela recoloca a centralidade do trabalhador nesse processo. Amplia daí nesse período a discussão sobre a gestão do trabalho, inclui o repensar o planejamento e a qualificação do trabalho e também do trabalhador, atingindo todos os setores e propondo também uma nova agenda para os gestores de saúde. Ou seja, estamos pensando agora no trabalhador e também na qualificação desse trabalhador, algo que entendemos com a leitura do nosso material, devemos prestar atenção nisso, que não só pensar no trabalhador, mas também pensar na sua qualificação permanente. Esse é o objetivo da nossa discussão também nessa área.
Na área da saúde, uma política setorial consolida-se progressivamente no interior do Sistema Único de Saúde e baseia-se nos princípios da universalidade e equidade, descentralização e controle social. O processo de institucionalização desse modelo, ao longo da última década, tem reorientado a oferta de serviços pela hierarquização, responsabilização e reorganização das relações entre as diferentes esferas do governo, requerendo um planejamento setorial permeado por novos pactos federativos. A realidade dos serviços e o papel estratégico do planejamento de recursos humanos no novo modelo da gestão descentralizada. O que nós temos para falar um pouquinho sobre isso? Que a pesquisa realizada pelo CONAS em 2004 sobre a estruturação da área de recursos humanos nas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal analisou os principais problemas no campo de recursos humanos a partir dos 3 principais eixos em torno dos quais se orienta a gestão do trabalho nesse novo contexto político e econômico. Quais são esses 3 pilares aí? É o processo de planejamento e gestão, a gestão do trabalho em saúde, o desenvolvimento e a formação dos recursos humanos. Além disso, o novo papel regulador do Estado, ele aponta para a necessidade de instrumentos que possibilitem a tomada de decisões e o monitoramento e avaliação da força de trabalho em que se configuram em elementos estratégicos para a gestão do trabalho, ou seja, para o planejamento, para um sistema de informação e para o controle e monitoramento da força de trabalho. Planejar recursos humanos significa incluir essa temática no planejamento dos órgãos federais, estaduais e municipais e trazer para os fóruns de decisão política do SUS questões estratégicas como financiamento, qualificação dos trabalhadores, modernização necessária aos sistemas, para tornar ágil e transparente as ações realizadas e a comunicação com trabalhadores e demais órgãos também dos sistemas federais, estaduais ou municipais que interagem com essas políticas. O planejamento da força de trabalho é fundamental para definir o quantitativo, o perfil e a composição dos recursos humanos necessários para atingir os objetivos da organização, levando em consideração as alterações que vêm ocorrendo nos processos de trabalho e as restrições orçamentárias. Um tópico ainda a ser abordado é a qualificação da gestão, a formação do trabalho e o crescimento profissional. A elaboração de um plano de capacitação para o Estado e para cada um dos municípios é fator básico para o fortalecimento da capacidade gestora desses entes federados e para a criação de uma identidade institucional e, em última instância, para promover o aprendizado organizacional. É possível destacar no conjunto de problemas enfrentados pelos gestores nesse campo questões estratégicas que dizem respeito a algumas coisas, como baixa capacidade gerencial, ausência do pessoal qualificado na área de gestão, desconhecimento sobre os princípios e as normas operacionais do SUS. Também a falta de conhecimento de gestores e trabalhadores sobre as bases técnicas e políticas do SUS e ainda a pouca oferta de qualificação na área da gestão pública de saúde e serviço. Os aspectos mencionados aqui anteriormente podem integrar uma pauta de formação para a gestão pública estratégica como parte do plano de capacitação na área de gestão. Ou seja, nesse sentido, a adoção do conceito de educação permanente pode favorecer a criação de uma cultura de gestão pública profissionalizada, associada ao desenvolvimento profissional dos quadros que integram, então, a gestão desses processos. Finalmente, parece importante lembrar que há uma mobilização em todo o mundo com relação à necessidade de um novo tratamento à gestão dos sistemas públicos de saúde, que ultrapasse o já antigo reconhecimento de sua importância para a economia dos países. Então, dessa forma, de uma maneira bastante breve, nós fazemos uma abordagem geral do conteúdo dessa semana e encerramos aqui a nossa leitura, o nosso trabalho, e deixando para vocês o aprofundamento, então, na unidade 1 do livro, que compete a essa semana. Sucesso a todos e uma boa semana de trabalho.